Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos escutam e nos assistem em suas casas. Nosso sistema econômico entrou em colapso. E isto terá grave repercussão na vida de cada cidadão brasileiro. A inflação está saindo do controle, o dólar disparou, as contas públicas não fecham, mesmo com uma contabilidade nacional bastante criativa e muitas receitas extraordinárias advindas do aumento dos impostos. Estamos vivendo um cenário que se anuncia em tudo semelhante ao que existia antes do Plano Real, quando os trabalhadores eram obrigados a correr para o supermercado assim que recebiam seus salários. Famílias e empresas não conseguiam planejar investimentos a longo prazo, o crédito virtualmente inexistia. O ambiente de sonho, euforia e orgulho nacional experimentado pelo povo brasileiro entre 1999, quando o Plano Real foi consolidado com a adoção do famoso tripé macroeconômico, e ao final do primeiro mandato do presidente Lula, transformou-se em pesadelo. Pesadelo que tem origem lá em 2008, quando, para tentar neutralizar os impactos da crise internacional, a política econômica conduzida pelo Partido dos Trabalhadores abandonou os pilares ortodoxos para se render à oferta exagerada de crédito, a uma economia pautada pelo assistencialismo, a maior intervenção do Estado na economia. Esse modelo se esgotou. O boom das commodities, que financiou a farta oferta de crédito e a adoção de generosos programas sociais, acabou. As famílias brasileiras endividadas e enfrentando juros muito altos ficaram impedidas de consumir como antes. A recessão bateu às portas das empresas, que reduziram drasticamente seus investimentos. Ou seja, tínhamos em mãos um bilhete de loteria premiada e o rasgamos. A adoção da chamada nova matriz econômica, resposta dada pelo governo brasileiro à crise de 2008, aos poucos pôs por terra todo o esforço para a recuperação da estabilidade da moeda representado pelo Plano Real. O resultado foi que, antes de o trabalhador começar a sentir no bolso as consequências desastrosas desta política, antes mesmo do rebaixamento da nota do Brasil pelas agências de classificação de risco, muitos grandes investidores nacionais e estrangeiros pararam de aplicar seu dinheiro aqui. Há consenso entre os economistas de que o desenvolvimento sustentável a longo prazo, sem inflação, só é feito com investimento. É o investimento que possibilita ao parque industrial de um país aumentar sua capacidade produtiva e responder com aumento de oferta à demanda. Quando não há investimento, a consequência imediata é a pressão sobre os preços, gerando inflação. Este não é um diagnóstico muito difícil de ser feito. No entanto, perguntada no ano passado sobre as razões para o Brasil não crescer e a inflação ainda assim voltar a níveis preocupantes, a presidente Dilma Rousseff respondeu simplesmente: não sei. Assim como, durante a campanha, assegurou de que não haveria aumento da tarifa dos serviços públicos e nem aumento dos impostos. Mentiras e evasivas que explicam a atual falta de confiança generalizada da população no governo Dilma Rousseff. Sobre o aumento da inflação, as perspectivas são extremamente preocupantes. O controle de preços que aconteceu no ano passado, sobretudo antes das eleições, principalmente nos setores de energia e combustíveis, não poderia continuar indefinidamente. Como consequência disso e do desajuste fiscal, a inflação estourou o teto da meta. As consequências deste tipo de política são desastrosas, como sabemos todos nós que vivemos a era pré-real. Um dia, o represamento de preços tem que acabar, e aí a inflação volta em ritmo galopante. A segunda variável que afeta diretamente a inflação é a desvalorização da moeda. Recentemente, tivemos um susto.
o dólar atingiu o nível mais alto desde a criação do Plano Real em 1994. Desde o fim de dezembro, a moeda americana acumula alta de mais de 50%. E isso não afeta apenas quem está pretendendo viajar para o exterior. No primeiro momento, a escalada do dólar encarece produtos e commodities importados, mas aos poucos esse impacto se alastra sobre todos os outros preços da economia. Nem mesmo os setores exportadores que poderiam levar vantagem com a desvalorização da moeda estão protegidos. O longo período com o real fortalecido fez com que muitas empresas passassem a trabalhar com insumos importados. Para lidar com essa nova realidade cambial, nosso parque industrial terá que, antes de mais nada, adaptar seus processos de produção ao longo de toda a cadeia produtiva. Estamos ingressando, pois, no pior dos mundos, o que combina baixíssimo crescimento econômico com inflação alta. O resultado é que o estilo de vida de cada brasileiro vai mudar, e rapidamente. Viagens de férias serão canceladas, filhos trocados de escola, locais e formas de consumo das famílias alterados. Senhoras e senhores, como já dissemos, um dos efeitos mais desastrosos desse clima de incerteza econômica é o cancelamento dos investimentos, o que tem impacto imediato no aumento do desemprego e dificulta a retomada do crescimento. O grave é que não são só os investidores privados que estão parando de investir. O governo federal e os governos estaduais que poderiam, nesta hora, garantir a dinamização da economia, já anunciaram drásticos cortes nos investimentos, sobretudo em infraestrutura. Uma parte, senhor nobre deputado. Pois não, deputado Stedley. Leopoldo, o senhor é um nobre deputado que orgulha essa casa, orgulha a sua região, São José dos Pinhais e toda a região, orgulha o Paraná e orgulha o Brasil com sua atuação sempre muito forte, atuante e com responsabilidade. Quero parabenizar o senhor pela sua luta aqui nessa casa, dizer que a sua luta pelo municipalismo também é muito importante para a nação. O senhor estava falando da nação brasileira, dos estados do Brasil, e certamente os municípios brasileiros terão um impacto muito negativo nos próximos anos. Tenho certeza absoluta, vários municípios do Brasil inteiro estão atrasando seus salários. No próximo ano a tendência é piorar e temos que pensar, inclusive, nobre deputado, senhor que como eu já foi prefeito de uma cidade média do Paraná para grande, que no próximo ano talvez nós tenhamos que mudar a lei de responsabilidade fiscal nessa casa, ou todos os prefeitos da nação serão responsabilizados porque diminuiu a arrecadação e a folha de pagamento se mantém a mesma. Com isso, quase todos os prefeitos serão apontados por descumprir a lei de responsabilidade fiscal número 101. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. O senhor orgulha nosso partido, orgulha a nação brasileira. Parabéns. Obrigado, deputado Stedley. Senhor deputado, fazer uma pequena parte. Pois não, deputado. Gostaria de parabenizar também Vossa Excelência, o colega deputado Leopoldo Meyer do Estado do Paraná, e pela preocupação em fortalecimento dos municípios por todo o Brasil. Como disse o nobre colega, é de uma responsabilidade dessa casa que nós possamos tomar ações que visem realmente fortalecer o municipalismo, os municípios, e também pedir que registremos aqui, senhor presidente, deputado colega Exalci, a presença dos alunos do terceiro ano do Colégio Militar de Anápolis, do estado de Goiás, da minha cidade, Colégio César Toledo, todos os alunos que acompanhados aqui pelos professores, diretores e o coronel Edmilson, que comanda este colégio, para registrar a nossa casa, conhecerem a casa, a presença desses alunos que abrilhantam aqui essa tarde. Muito obrigado, deputado Leopoldo, pela permissão e parabéns a Vossa Excelência. Sejam todos bem-vindos. O governo federal e os governos estaduais que poderiam, como eu estava dizendo, nesta hora, garantir a dinamização da economia, já anunciaram drásticos cortes nos investimentos, sobretudo em infraestrutura. Isto nos deixa muito preocupados, pois o investimento em infraestrutura hoje significa riqueza amanhã, significa redução do custo do Brasil,
significa o aumento da competitividade dos nossos produtos no exterior. A paralisação na construção de portos, rodovias, hidrelétricas e ferrovias comprometerá por décadas o desenvolvimento nacional. Por estas e outras razões, já há entre o empresariado nacional a percepção de que esta não é uma crise conjuntural, mas estrutural. Quando a crise é conjuntural, as empresas não demitem imediatamente. Elas esperam, dão férias coletivas, reduzem a jornada de trabalho. Agora não. O ajuste nas contas públicas anunciado pelo governo federal teve fortíssimo impacto na expectativa empresarial, em quase todos os ramos de atividade econômica, em relação ao que é esperado para os próximos 2 anos. Desde o início do ano, já houve a perda de quase 1 milhão de postos de trabalho. E os empregos não estão diminuindo só em quantidade, mas também em qualidade. Aquele saudável e festejado aumento da formalização que houve ao longo da última década está irremediavelmente comprometido. Numa crise como esta que enfrentamos, aumentam as estratégias de sobrevivência nos grandes centros urbanos, com a precarização do emprego. Os sindicatos, por outro lado, têm diminuído a sua capacidade de pressionar por reajustes e estabilidade. Os trabalhadores brasileiros podem se preparar para enfrentar dificuldades crescentes nas suas negociações com os empregadores e encarar o desemprego como uma real ameaça. Neste clima recessivo, a arrecadação fiscal, como era de se esperar, desaba, e o governo é obrigado a propor o aumento de vários impostos para tentar fechar as suas contas, agravando ainda mais o caráter extorsivo do nosso sistema tributário. Entre 1991 e 2014, a carga tributária brasileira saltou de 24% para 34% do PIB, o que é entre 5 a 15 pontos percentuais superior à da maioria dos países emergentes. Ao longo da década de 2000, a arrecadação tributária cresceu de maneira excepcional, refletindo a riqueza derivada da alta do preço das commodities e o processo de formalização do mercado de trabalho. Isto permitiu que o governo arcasse com o aumento crescente das despesas que não podem ser reduzidas em momentos de crise, como a contratação de funcionários e o aumento de salários. A estratégia de ajuste fiscal proposta pelo governo inclui o retorno da malfadada CPMF, que vigorou durante 10 anos entre 1997 e 2007, quando foi extinta, numa das maiores derrotas políticas do governo Lula. Como diz o nome desse tributo, ele era apenas para ser provisório, mas da vez anterior foi prorrogado por 4 vezes. A alíquota inicial era de 0,25%, elevada para 0,38% em 2002. Desta vez, a proposta é uma alíquota de 0,2% sobre todas as transações bancárias por um período de 4 anos. O governo argumenta que a alíquota desse tributo é tão baixa que não vai pesar no bolso de ninguém. Mentira! A CPMF é um imposto em cascata, já que incide sobre todas as transações envolvidas em um produto. E como a alíquota é fixa, seu peso é proporcionalmente maior sobre os mais pobres, o que, aliás, não é novidade no sistema tributário nacional. Obrigado, senhor. Senhor presidente e nobres colegas, não quero ser o profeta da derrocada inexorável do nosso sistema econômico. A situação é muito difícil, é verdade, mas até por isso a hora é de apontar alternativas que levem à retomada do crescimento sustentável da economia brasileira. Para tanto, são 2 os principais desafios que nossos governantes têm que enfrentar: ampliar a tímida inserção do Brasil no mercado externo e realizar uma reforma fiscal fundada na redução das despesas e não no aumento das receitas via crescimento da carga tributária. Um dos principais entraves à dinamização da economia brasileira é a pequena participação do país nos fluxos
de comércio internacional. Esta participação está hoje em torno de 1,3%, semelhante à de 40 anos atrás. Com o objetivo de estimular a industrialização voltada para as vendas no mercado interno, nossa política comercial sempre foi altamente protecionista, o que tem reflexos desastrosos no acesso à tecnologia, nas escalas de produção, no custo do investimento e na competitividade de nossos produtos no exterior. Segundo o Banco Mundial, de acordo com estatísticas disponíveis para 176 países, a relação entre exportação de bens e serviços e PIB no Brasil esteve, em 2012, entre as 11 menores do mundo. Só temos uma economia mais aberta do que países como Afeganistão, Sudão, Timor-Leste e Nepal. É importante destacar que a atual tarifa de importação é superior à observada em 1994. Não há nenhum argumento econômico que justifique isso. A única explicação para essa prática é a força política de setores interessados numa tarifa de importação elevada. É consenso entre os economistas que tarifas elevadas nas importações de bens de capital penalizam os investimentos internos prioritários em um país com taxa de investimento de apenas 18% do PIB. O desempenho exportador do Brasil, por outro lado, tem sido prejudicado por juros altos, carga tributária elevada e deficiências, muitas deficiências de infraestrutura. Um conjunto de fatores cuja raiz está no descontrole dos gastos correntes do governo. Somente com uma política fiscal austera, senhoras e senhores, criaremos um ambiente favorável aos investimentos do setor privado, atraindo capital nacional e estrangeiro para melhorar as perspectivas de desenvolvimento de longo prazo. Estamos frente, portanto, à absoluta necessidade de promoção de um equilíbrio fiscal consciente e permanente, que elimine o déficit público no médio e longo prazos. Caso contrário, quando a capacidade de endividamento interno do governo se esgotar e este for obrigado a recorrer à emissão de moeda para se financiar, a inflação sairá novamente de controle, empurrando o país para um abismo que conhecemos bem. O momento é muito delicado. Exige que o país reconheça seus limites e faça escolhas. O desequilíbrio econômico que enfrentamos hoje resulta da tentativa feita nos últimos anos pelo Partido dos Trabalhadores de acomodação das demandas de diferentes grupos sociais que, quando somadas, ultrapassam os recursos públicos disponíveis. É preciso diferenciar política econômica de política partidária. Faço, portanto, um apelo a todos aqueles sobre cujos ombros recai a responsabilidade pela administração dos destinos do país. Vamos pensar estrategicamente, a longo prazo. Tenho a convicção de que a sociedade brasileira, quando perceber que o esforço coordenado pelo governo é sério e consistente, aceitará participar com a sua cota de sacrifício para que o país retome a trajetória de crescimento econômico com justiça social. Muito obrigado, senhor presidente.